Oi, galera. Hoje nós vamos iniciar, tá, uma aula sobre função exponencial. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisãozinha de uns conteúdos que vocês já viram sobre potenciação. E vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha, né, de as propriedades e introduzir a função exponencial, né? A gente viu nos conteúdos anteriores que a gente tem um módulo, que a gente tem um módulo, né, uma equação modular, e a gente vai ter a função modular. Nesse caso aqui da função exponencial, a característica principal dessas funções vai ser que elas vão presenciar, né, com potenciações. Aqui, né, para fazer uma breve introdução, por que estudar a função exponencial? Nós temos que elas são utilizadas para descrever e para modelar o comportamento de várias situações, assim como as outras funções, né? As outras funções, a gente viu alguns exemplos práticos do cotidiano, que elas vão descrever e vão modelar algumas situações. No caso da função exponencial, nós vamos ter funções que têm um crescimento exponencial. Então, a gente viu a função do primeiro grau, que é um crescimento linear, né, uma reta. A equação a função do segundo grau, que é um crescimento, né, parabólico, né, uma reta aqui vai subindo, vai descendo. O segundo grau, ou ela vai ser uma parábola, né, parabólica, crescente ou decrescente. E nós temos aqui agora uma função exponencial. A função exponencial, ela é dada quando a gente não tem o crescimento dela é muito rápido, é com um expoente. Então, se eu tenho, por exemplo, um valor 2 elevado a 1x, então o que eu tenho aqui? Uma função 2 elevado a 1x. Eu tenho que, se x for 1, f de 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Se x for 2, f de 2 é igual a 2 elevado a 2, que dá 4. F de 3 já é 2 elevado a 3, que dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. F de 4 já não é mais, né, não é crescimento linear, não é de 2 em 2, não é de 3 em 3, é sempre multiplicando, né, um valor pelo termo. Então, vai crescer bem mais rápido, 2 elevado a 4. Então, é 8 vezes 2, que dá 16. Quando a gente fizer aqui com 5, que é 2 à quinta, que é 32. F de 6 já é 64. F de 7 é 64 vezes 2, que dá 128. Então, o crescimento é bem mais rápido, né? Vocês podem ver aqui que aqui é um exemplo de um gráfico linear e aqui é um exemplo de um gráfico exponencial. Ela pode parecer um pouco com a parabólica, com a quadrática, porém, a quadrática, ela tem uma curva geralmente mais acentuada, e ela vai ter aqui, né, essa curva dos dois lados. Um lado dela vai ser decrescente e o outro crescente, ou um vai ser crescente e o outro decrescente. Ela vai ter o ponto de máximo e o ponto de mínimo, no caso da quadrática de segundo grau. Nós estamos falando aqui de uma função exponencial, tá? Algumas aplicações, né, desse tipo de função em relação ao crescimento das bactérias, comportamento do Covid na pandemia. Aqui a gente tem um exemplo de juros simples e juros compostos, tá? O juro simples, ele é linear, a taxa de juros, ela é constante ao longo do tempo. Já nos juros compostos, os juros vai ser sempre em cima do valor anterior, que vai só aumentar. Então, ela vai ter um crescimento exponencial, tá? É um crescimento linear. Juros simples e juros compostos. Vocês vão estudar na frente mais juros. A quantidade de bactérias em relação ao tempo também tem um crescimento, né, exponencial. Vocês podem ver aqui que em uma hora a gente tem aqui um pouco, metade de 5.000, né, bactérias
Em 2 horas, nós temos quase 5.000. Em 3 horas, nós já temos próximo de 10.000, ó. Em 4 horas, nós já vamos ter quase 15.000. Em 5 horas, olha quanto que já vai ter? Mais de 30.000, tá? Então, a gente está vendo aqui como ela cresce de uma forma rápida. Se vocês forem tentar descobrir aqui uma lei para essa função, provavelmente essa função vai ter um número lá e vai ter um expoente e vai estar crescendo, né? Pegando este valor e sempre multiplicando por ele mesmo, por exemplo. Ou ele pode estar multiplicando por uma constante também, né? Tem várias possibilidades. E aqui temos aqui um exemplo que mostra o Covid, né? Como é que foi o crescimento do Covid? E o Covid teve um crescimento exponencial. Por quê? Porque uma pessoa pode contaminar 4, certo? Se uma pessoa pode contaminar 4, essa uma pode contaminar mais 4. E essa aqui pode contaminar mais 4. Olha como vai crescendo. E cada uma aqui dessas, então aqui era uma só, né? Depois ficou 4. E essas 4, cada uma gerou mais 4, né? Então geraram 16 doentes, né? 16 contaminados. E desses 16 vão gerar 64, né? Tá um gráfico crescendo exponencialmente. Então, nós temos aqui a lei da formação. A lei da formação da função, como a gente viu, a função afim tem uma lei que é igual a x mais b. A função quadrática tem uma lei que é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. E a lei de formação da função exponencial é f de x igual a 1a elevado a 1x. Esse gráfico ele pode ser crescente ou decrescente. Também vai depender do valor de a, se vai ser positivo ou negativo, tá? E essa função inversa da função exponencial é a função logarítmica, que a gente vai ver mais para frente. Então, temos aqui dois exemplos, f de x é igual a 2 elevado a x, e f de x é igual a 0,3 elevado a x. Então, esse f de x é igual a 2 elevado a x é aquele exemplo que eu dei anteriormente. E esse f de x igual a 0,3 elevado a x, a gente pode transformar isso aqui numa fração, e aí a gente vai variando o valor de x. Se x for 1, f de 1 vai ser 3 sobre 10. Mas se x for 2, o f de 2 vai ser 3 ao quadrado e 10 ao quadrado, que dá 9 sobre 100. Se x for 3, meu f de 3 vai ser 3 ao cubo, né? Que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Dividido por 10 ao cubo, que é 1.000. Então, isso aqui deu 0,3. Isso aqui deu 0,09. Isso aqui deu 0,027. Então, como ele é um número decimal, a partir do momento que eu aumento esse denominador, eu estou reduzindo a imagem. Então, aumenta o domínio da função e diminui a imagem, tá? Então, toda vez que eu tiver um número decimal, um número fracionário, um número aqui menor que 0, ou menor que 1, e elevar um expoente x, eu vou estar reduzindo este valor aqui, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Clássico, assim, de exemplo prático, de uma população, tá? O censo demográfico, ele tem um crescimento exponencial, a taxa populacional, né? Tem aqui um exemplo de um censo ocorrido no ano 2010. E nesse exemplo aqui, a gente tem uma população brasileira. Essa população é de 190.755.779 indivíduos.
e ela tem uma taxa de 1,2% ao ano. A taxa de crescimento, ela leva em consideração tanto natalidade, mortalidade, migrações e tudo mais, né? Suponha que o crescimento seja mantido para 2011 até 2020. E aí ele pergunta qual é a população no final dos X anos, ou seja, em 1, 2 até 10 anos. E aí o que acontece? A gente aproximou aqui nesse exemplo para 191 milhões de habitantes, para não ficar quebradinho assim. E aí o que que a gente faz? A gente vai sempre multiplicar, é como juros compostos, tá? Eu vou ter no primeiro ano aqui uma população de 191 milhões, mais um valor de 1,2%, 1,2% por 100, equivale a quanto? 0,012. Então, tinha um número depois da vírgula, agora eu acrescentei mais dois, temos três números depois da vírgula. Então, vamos pegar aqui 0,012 e multiplicar por 191, que é o quê? Quantidade de pessoas mais 1,2% vezes a quantidade de pessoas, que é um valor equivalente a 193,29 milhões de pessoas, tá? O que foi feito aqui nessa questão? Colocado em evidência esse 191 com 191. Então, eu tenho 191 que multiplica 1, que é a evidência, mais 0,012. Ou seja, 191 vezes 1,012. Fazendo essa multiplicação aqui, que esse aqui dentro foi o 100%, que é um mais o termo que aumentou, dá 1,012, né? Então, vamos ter aqui o valor de 193,29 habitantes. No segundo ano, já tenho isso. Então, vai ser vezes 1,2%. Então, vai ser 1,012 vezes 0,91, que é o que eu já tinha, mais 0,012 vezes 1,012 vezes 1,91. Ou seja, é que a taxa, aqui primeiro é 1,012, né? Que é essa taxa daqui, vezes 1,91, mais 0,012, que é a taxa de 1,2%, vezes essa taxa anterior que a gente já tinha feito, vezes 1,91. Ou seja, é 12% do valor anterior. Isso aqui está dizendo isso. Esse pedacinho aqui é a população em 2011. Calculando a população em 2011 mais 1,2% da população, a gente obtém o quê? 195,61 milhões de habitantes. Aqui também foi colocado em evidência esses dois termos, e aí ficou 1 mais 0,012. 1 mais 0,012, ficou aqui, ó, 1,012 mais 1,0012, 1,012 ao quadrado vezes a taxa. Então, isso aqui é uma dedução da fórmula. Também vale para juros compostos, tá? Estudem isso aí, porque eu vou fazer uma avaliação e vou cobrar isso, tá? Então, passando 3 anos, já vai ser a população de 2012, mais 1,2% da população de 2012, que é o aumento. E aí a gente coloca em evidência, ó, 1,012 aqui, 1,012 aqui. Aqui a gente vai ter, ó, 1,012 ao quadrado, vezes esse 1 também a gente coloca em evidência, tá? Tá aqui em evidência. E aí a gente vai ter o quê? 1, porque é o que botando em evidência esses dois aqui vai sobrar 1. Colocando em evidência esses dois aqui, vai sobrar o 0,012. Então, a gente tem aqui esse 1 mais 0,012. Que também é unido com esse 1,012 daqui, que vai ficar 1, um 2 aqui, o expoente 3 aqui. 1,012 ao cubo vezes 191. Aqui ficou 1,012 ao quadrado vezes 1,91. E ficou só 1,012 vai dar 1 vezes 1,91. Então, aqui vai crescendo, crescendo, já está com 197,96 milhões. Passando 3 anos, a mesma coisa a gente faz, né? Aqui eu falei do 3,
e reticência, né? Então, vocês percebam aqui que quem é que está variando? Só o expoente, né? Então, nós temos sempre aqui um valor de 1,012, que é essa taxa elevada a um x, que está aumentando, vezes o 191. E esse x aqui é o domínio. Aqui é o domínio. E isso aqui, o resultado, é meu y, que é minha imagem, né? Vou conferir aqui se está gravando, que depois tá. E aí, beleza. A gente conseguiu determinar a lei da função. Então, vamos fazer aqui uma revisãozinha de potência de expoente natural, né? Todo mundo lembra que potência, quando eu tenho um número, é elevado a um outro número. Esse número de baixo é a base e esse aqui é o expoente. A base, ela repete de acordo com o expoente. Então, eu tenho 2 que repete 4 vezes, o expoente é 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E aqui a quantidade de fatores que está no expoente. N igual a 4, tá? Essa é uma revisãozinha, tá? Essa potência chama base A, o expoente chama N. A representação genérica é A elevado a N, onde a repetição, a quantidade de repetições é o valor de N fatores. Esse valor de N, ele tem que ser maior ou igual a 2. Por que maior ou igual a 2? Porque se N for igual a 1, eu vou ter A elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu vou ter a mesma coisa, uma igualdade, tá? E toda vez que eu tiver um número A elevado a 0, ou seja, N for 0, esse número vai ser igual a 1, tá? Aí entra as propriedades que a gente já estudou. Primeira propriedade, o que que a primeira propriedade diz? Que se eu pegar um número e a base for igual e os expoentes forem diferentes, e se não estiver multiplicando, eu somo os expoentes. Então, se eu tenho 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 7, repete a base e soma os expoentes. 4 elevado a 9. Significa que eu tenho 4 9 vezes. Isso aqui se repete 9 vezes. Aí tem que multiplicar um por um. Não é soma, é multiplicação. O segundo exemplo fala da divisão. A multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, 4 repete que é a base, e o 7 menos 2 dá 4 elevado a 5. 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quantas vezes? 5 vezes. Pode ser em forma de divisão assim, ou pode vir em forma de fração, que é a mesma coisa, tá? Exemplo 3 refere-se a o expoente fora. Então, eu tenho dois números diferentes dentro de um parêntese e um expoente aqui fora. Cada expoente vai estar, cada base vai ter elevado esse expoente, 2 a 4 vezes 3 a 4. Então, tá esse com esse com esse, é distributivo. Tem que resolver normal aqui. São 2 4 vezes e 3 4 vezes. Então, dá isso aqui, 4 repetições e aqui mais 4 repetições. Porque tá dois números distintos aqui e esse expoente 4 aqui. O exemplo 4 é quando aqui o expoente está diferente, cada um fora, né? O exemplo 4 já está mostrando números diferentes, né? Aqui é números de bases iguais, expoentes diferentes. Aqui é números diferentes com o mesmo expoente. Então, vai ficar o 4 ao quadrado e o 3 ao quadrado.
que isso aqui vai dar 4 vezes 4 e 3 vezes 3. Resumindo, aqui dá 16 sobre 9. E por fim, o exemplo 5, quando nós temos dois expoentes juntos, um em cima do outro, um separado apenas com parênteses do outro. Então, a base 2, porque eu tenho o número 3, e lá fora eu tenho o número 2. O que eu vou fazer? Repete essa base e pega os expoentes e multiplica. Vamos ter 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 dá 64, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, uma quantidade de 6 repetições. Aí tem outra propriedade, né, que é potência de expoente negativo. A potência de expoente negativo tem a regrinha que a gente repete, que a gente inverte, coloca um em cima e a potência positiva embaixo. Então, dados o número real A não nulo e o número N natural, chama-se potência de base A expoente menos N, o número A elevado a menos N, que é o inverso de AN. Então, quando eu tenho AN, beleza, é o A que repete N vezes. Quando eu tenho um A elevado a menos N, é o inverso. É 1 sobre A que repete N vezes, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a um N. O inverso, tá? As 5 propriedades que a gente anunciou lá atrás também vale para esses casos aqui. A raiz enésima. O que é a raiz enésima? Dados os números reais não negativo A e o número natural N, com N maior ou igual a 1, chama-se de raiz enésima de A um número real e não negativo B, tal que B elevado a N é igual a A. Como assim? Em resumo, a gente tem aqui, por exemplo, um raiz quadrada de um termo A e um número aqui elevado a um N. Esse termo A aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a um resultado de um B. Isso aqui vai ser a mesma coisa. Eu pegar esse B aqui e elevar a N e dizer que isso é A. Como assim, professora? Vamos lá. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Isso significa, se eu pegar o 2, que é o B, e elevar a N, que é 3, eu vou obter o que está dentro, que é 8. É claro, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então tá ok, tá? Então, o que que a gente faz? Se eu tenho aqui raiz de NA igual a B, é a mesma coisa que esse B elevado a N é igual a A. Então, se eu tirar a raiz enésima de A, eu obtenho B. Se eu pegar B e elevar a raiz enésima, eu obtenho A, tá? Outro exemplo. Raiz de 64 ao cubo é igual a 4. Se eu pegar o 4 e elevado a 3, dá 64. Dá mesmo? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, dá mesmo. E a partir dessa raiz enésima aqui, a gente pode fazer um probleminha, por exemplo. Eu posso dizer que raiz cúbica de A é igual a B. Eu quero que você ache A. Ou raiz cúbica de 8 é igual a B. Raiz cúbica de 8 é igual a B. Quero que você ache B. Então, eu já sei que B é 2. Agora, se eu tiver raiz cúbica de A é igual a 2, eu preciso achar quem é A. Qual é a raiz de A que vai dar 2? Você pode jogar aqui na formulazinha também, que 2 elevado ao cubo é igual a A. Então, quem é A? A vai ser 8.
Conte algumas propriedades da raiz enésima. Primeira propriedade diz que se eu pegar a raiz de n com a elevado a m, se eu multiplicar uma coisa do lado de fora, eu posso multiplicar também do lado de dentro. Então, eu posso ter uma raiz de a elevado a m, e aqui um n, eu posso multiplicar por 2 aqui fora e por 2 aqui dentro. O resultado vai ser igual. Vamos fazer um teste? Se eu tenho raiz quadrada de 16, 16 está elevado a 1. Se eu multiplicar isso por 4, e se eu multiplicar isso por 4, eu vou ter uma raiz oitava de 16 elevado a 4. Como é que eu sei se está certo? Pego 16 elevado a 4, eu resolvo, fatoro e organizo de 8 em 8, para verificar se está certo. Então, 16 vezes 16 vezes 16 vezes 16. Depois eu faço esse exemplo, muita conta. Faz para casa para vocês, ó. Para treinar, tá? Beleza. Exemplo 2. Eu tenho que a raiz de n de um número a vezes b vai ser a mesma coisa que raiz de a elevado a n se eu separar. Então, eu posso separar. Se eu tenho uma raiz de 2 vezes 3 elevado a 4, é a mesma coisa que raiz de 2 a 4 vezes raiz de 3 a 4. E o item 3, nós temos que a raiz de n lá de fora, que é uma fração, vale para os dois membros separados. E, por fim não, ainda não é por fim não. Se eu tiver uma raiz enésima de uma letra A e estiver multiplicando por m, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse m e jogar para dentro da raiz. Raiz de n, a elevado a n. Exemplo numérico. Raiz de 2, aqui é um 4 e aqui é um 3. Isso é a mesma coisa que raiz de 4 elevado a 2 terços. Posso botar os dois terços dentro. E o exemplo 5 é duas raízes juntas, uma dentro da outra. Raiz de P e raiz de N elevado sobre A. Vai ser o quê? Raiz de A sozinho. E aqui fora, P vezes N. A gente pode multiplicar os expoentes. Outro exemplo aqui de potência expoente racional. O que é um número racional? É um m dividido por um n, e aqui vai ser maior que zero. Se eu dividir um zero por m sobre n, dá zero. Aqui o que ele está dizendo? Que se eu tiver um número A e ele tiver um expoente, isso aqui também pode ser escrito em forma de raiz. O que está aqui tem a regrinha, né, que vocês estudam. O que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Então, o que está em cima vai para dentro e o que está embaixo vai para fora. Tá bom? A gente resolve assim. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. 5 elevado a meio, que é igual a raiz de 5. Toda vez que eu meio é raiz, tá? Porque um fica fora, ou 2 fica fora, raiz quadrada, e um fica dentro. Essa é a raiz quadrada normal, básica. E essa aqui, a gente tem 8 elevado a 1 terço. Igual a raiz de 8 elevado a 1 e o terço. Como é que resolve a raiz de 8 elevado a 1 terço? Fatora 8. 8 dá por 2, que dá 4, dá por 2, dá por 2, dá por 2, dá 1. Então, 8 dá 3 vezes do 2. Então, vai ser raiz cúbica de 2 vezes 2. Certo? A mesma coisa vale para os outros exemplos, tá?
Mesmo exemplo. A potência expoente racional já é uma potência onde a gente tem um expoente em forma de fração. Vai ter também as propriedades. Quando está multiplicando, você soma os expoentes. Quando está dividindo, você subtrai os expoentes. Do mesmo jeito do outro exemplo, só que como tem fração aqui, você tem que fazer uma MBC. Aqui, quando você está multiplicando e o expoente está aqui fora, ele pode ficar dos dois lados. Quando eu estou dividindo, o expoente está aqui fora, ele também pode ficar aqui dos dois lados. E quando eu estou aqui com o expoente aqui dentro e o expoente fora, eu vou multiplicar esses expoentes, do mesmo jeito do outro exemplo, tá? Então, se eu tenho 2 elevado a 2 quartos e eu tenho 3 meios elevado aqui, eu vou ter o 2, vou ter o 3 quartos. 3 quartos não. Vou botar 3 quartos. 3 quartos vezes 3 meios. E aí eu vou ter 2 elevado a 9 sobre 8. Tá? E a potência do expoente irracional é quando eu tenho uma potência com expoente que seja uma raiz, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um 2 elevado à raiz de 2, já é uma potência com expoente irracional. Qual é a diferença desse 2 raiz de 2 para os outros resultados? A raiz de 2 tem um número aproximado, que é esse. Se eu fizer 2 elevado a 1, dá o próprio 2. Se eu fizer 2 elevado a 1,4, que é a aproximação da raiz, eu vou ter 2,639. Se eu pegar 2 e levar a 1,41, eu vou ter 2,657. Se eu pegar 2 e levar por 1,414, dá 2,6647. É um número bem grande, né? Mas vocês podem reparar que quanto mais esse expoente está se aproximando do valor de raiz de 2, mais esse valor aqui está se aproximando do valor definido pela calculadora, que é aproximadamente 2,665, o valor de 2 raiz de 2, tá? Então, se eu tiver valor aproximado, 2,14, eu vou ter um valor de 2,6, mas é 39, muda os quebradinhos. E aí nós temos a função exponencial, que é definida por uma função de reais para os reais positivos, tem um asteriscozinho aqui, um maisinho aqui, dados pela lei. A lei, eu já falei para vocês, que a lei f de x igual a 1a elevado a x, em que esse a é maior que zero e esse a também é diferente de 1. E aí aqui tem uns exemplos, ó, 10 elevado a x, há algumas restrições em relação à base, tá? Se essa base for menor do que zero, sempre que o número a elevado a x ele é real, né? Dessa forma aqui, esse resultado aqui não pertence aos reais. Se a for igual a zero, a gente vai ter, se o valor de x for maior que zero, ele é constante. Se for menor que x, não define o OX. E se for x, define-se O0. Depois eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Se A for 1 para todos os x pertencentes aos reais, a função dada por y igual a 1x é igual a 1 elevado a x é igual a 1, ela é constante. Por quê? Porque se meu x for aqui, meu a é 1, ó. Tá? Se meu x for 1, eu buguei aqui, ó. Porque isso aqui tá dizendo que é constante. Y é igual a 1x. Ah, tá, porque todo, o 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, tá? 1 elevado a 1000 vai ser o próprio 1. 1 elevado a 100 é o próprio 1. 1 elevado a 50 é o próprio 1. E nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico tem uma lei y igual a 2 elevado a x. Essa lei dá pontos, então se eu botar lá 2 elevado a menos 5, eu vou ter 1 sobre 36. Se eu colocar 2 elevado a menos 4,
Eu vou ter 1 sobre 16, 2 elevado a menos 3. 1 sobre 8, 2 elevado a menos 2. 1 sobre 4, 2 elevado a menos 1. 1 sobre 2, 2 elevado a zero, que é zero. 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 3, que é 8. 2 elevado a 2, né? Que é 4. 2 elevado a 3, que é 8. 2 elevado a 4, que é 16. Então, aqui a gente já tem esses pontos. É só substituir o valor de x para x menos 5, x menos 4, até chegar em x igual a 4. Vocês vão substituir, fazer isso no exemplo que eu vou passar. Então, vocês vão ter aqui que menos 5 é irrisório, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aqui, nesse ponto onde marcou 1, é o vértice, o lugar onde x é zero. Então, se eu fizer aqui f de x é igual a 2 elevado a zero. F de zero é igual a 2 elevado a zero. É o próprio 1. Tá? Toda vez que for zero, é seu próprio número. Quando aqui for 1, aí é mais prático. Porque com 1 é sempre o valor do A. Quando aqui tiver, quando aqui for x, aqui for y, 2 e 4. Você está colocando no expoente. Y é igual a 2 elevado a 2, vai ficar 4. Se eu tenho aqui y igual a 3, 3 ao quadrado é igual. 3 vezes 3, 9. E se eu fizer aqui por último, o último ponto, y igual a 2 ao cubo, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aqui tem um exemplo, né? Como é que faz uma função inversa. É a ela, que é 1 sobre 2x, não é a y igual a 2 elevado a x. Vocês vão atribuir valores aqui. Vai botar valores, menos 4, menos, todos isso aqui, tá? Vocês vão pegar esses valores e vão fazer o expoente aqui. 1 sobre 2 elevado a menos 5. 1 sobre 2 elevado a menos 4. 1 sobre 2 elevado a menos 3. 1 sobre 2 elevado a menos 5. 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 2 elevado a 3. E aí vocês vão mostrar aqui os pontos que estão marcados aqui. Pode fazer a continha, chamar de A, B, C, D, E, F, G e marcando os pontos. Eu sei que aqui, ó, que ponto é esse? Menos 3 com 8. Aí esse ponto, se eu chamar esse ponto de A, vocês vão fazer a continha. Aqui é o ponto A. É F de menos 3. Quem é F de menos 3? 1 sobre 2 elevado a menos 3. Quando é negativo, inverte. Então, vai ficar 2 elevado a 3, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Esse ponto A é 8 aqui. Menos 3 e 8. Então, vamos dizer esse ponto, esse ponto. Cada ponto que está aqui, vocês vão me dizer. E essa função exponencial aqui, ó, nós temos dois exemplos. A função g e a função f e a função g. Nessa função f, a gente tem 3 elevado a x. Ela é crescente. Nessa função g, a gente tem a função decrescente. E essa função g é 1/3 elevado a x. É o inverso, ou seja, 0,333 elevado a x. Quando ela leva esse número elevado a x, ele vai tender sempre a diminuir, ficar bem pequenininho. Então, por isso que ele é infinito, pequenininho, tá? E aí, tem uns exercícios para vocês fazerem. Questão 1, para fazer essas potências básicas. Questão 2 também para resolver essas potências. Questão 3,
para resolver também essas potências. Questão 4, resolver também, transformar em uma única potência. Também a questão 5, transformar do textinho para a potência escrita e transformar para a única potência. A questão 6, para dizer qual é o valor de 26 a menos 1, vezes A. O que é 26 a menos 1 vezes A? É 1 sobre 26 vezes A. Ou, resumindo, A sobre 26. Quero que vocês calculem. Primeiro tem que achar A. Achando A, multiplica pelo 1 sobre 26. Vamos fazer essas aqui de raiz. Calcular as raízes. É bem fácil, né? Olha como é fácil. Raiz quarta de 1 sobre 16. Raiz quarta de 16 e fatora, dá por 2 que dá 8, dá por 2 que dá 4, dá por 2, dá por 2, dá por 2 que dá 1. Então, você tem isso 1, 2, 3, 4 vezes. 1, a quarta é a mesma coisa que 1. 16, aliás, 16 não. 2, a quarta dá 16. Então, a gente vai ter aqui 2 a quarta. O que a gente vai fazer se a gente quiser agora? Tirar da raiz. Como tem quarta aqui, sai 1. Quando tem quarta aqui, sai o 2. Beleza? Questão 8 também de raiz, resolver essas raízes, racionalizar o denominador, fazer conta de raiz, multiplicação, produto de raiz, divisão para raiz, potência e potência de raiz. Essa questão, vocês vão calcular os denominadores, quais são os valores de x, vocês vão dizer como, aplicando pontos. F de x é igual a 4x. Vocês vão fazer f de menos 4, f de menos 3, f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2 e f de 3. Vamos fazer todos esses, vamos marcar os pontos. Quem é x? Quem é y? Vai substituir aqui. Fazer um exemplo do zero. F de 0 é igual a 4 elevado a 0. Todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Então, tem o padrão ordenado de x 0, y 1. Domínio e imagem. E, por fim, uma questãozinha problema. Qual o valor da função de m aqui nessa função? Analisando essa figura. Então, eu tenho que f de x é igual a m vezes 6 elevado a menos x. Como é que eu posso tentar aqui, ó? Vocês podem fazer que eu dei esse ponto, ó. Se eu tenho ponto A, eu tenho o que aqui? Coordenada em x, coordenada em y. Então, eu sei que f de 1 é igual a m vezes 6 elevado a menos 1. E isso é igual a imagem y. Então, fazendo essa continha aqui, o que a gente tem? Esse 6 elevado a menos 1 fica assim, m sobre 6 é igual a 1 sobre 2, eu acho m. Vou responder, já estou aqui. 2m é igual a 6 e isso implica que m é igual a 3. Tranquilo? Então, eu achei a letra A, valor de m. Na questão, pediu f de menos 1. Então, você vai calcular o valor de m é 3. O valor de 6 está aqui. O valor de menos x é menos 1, que vai dar mais. Por que menos 1? Porque na fórmula tem menos e aqui também tem menos. Então, vai ficar 3 vezes 6. 6 ela dá 1, que é 6. 6 vezes 3 dá 18. E qual é a coordenada de P? A coordenada de P vai ser x0 e y vai ser o ponto P. Então, vamos ver para x igual a 0, quanto que vai dar. F de 0 é igual ao meu m, que dá 3, vezes 6 elevado a menos 0. Isso aqui, todo mundo vai dar 0 igual a 1. Então, f de 0 é igual a 3 vezes 1, que dá o próprio 3. Então, nesse ponto aqui, esse P vai ser 3. Beleza? Eu acabei respondendo a questão. Aí, na próxima aula, eu passo outras questões para vocês responderem dessa definição
deste cálculozinho de função para calcular o valor de n, tá bom? Nossa aula encerra por aqui. Bom estudo, bons estudos e até a próxima.